reforço que o doutor lhe proporciona por sugestão, via hipnótica. Reconhece, contudo, o médico que a situação continua estável e ela está sujeita a desintegrar-se a qualquer momento, ante uma tensão mais forte. O problema persiste, escreve ele. E se pergunta, até onde e por quanto tempo poderá ela ser protegida? Do que se conclui, obviamente, que não há fusão alguma e nem cura, as personalidades continuam a viver individualmente, ainda que não se manifestem com a antiga frequência. A verdadeira Beauchamp nada tem a ver com a B1, nem com a B4, no sentido de que seriam partes dissociadas de sua individualidade. O que se obteve, e já não é pouco, foi uma pacificação da comunidade. Por isso, merece o eminente Dr. Morton Prince nossos respeitos pela sua paciência e habilidade em conduzir os conflitos a uma situação razoável, se não de todo satisfatória, a despeito das dificuldades e limitações que lhe impôs o rígido modelo teórico com o qual trabalhou o tempo todo. 7. A SPM no século XX. Depois de haver apresentado os casos de SPM mais conhecidos no século passado, era nosso propósito originário, na concepção deste livro, escrever um resumo de cada um dos 4 casos mais recentes, a fim de comentá-los com o leitor. Cheguei até a elaborar os textos respectivos, mas foi necessário reavaliar a situação por 2 motivos essenciais. O primeiro é o de que o livro ficaria, como se podia ver dos originais, grande demais, embora isso pudesse até ser contornado ou minimizado mediante recursos técnicos de produção industrial e comercialização do livro. O segundo, contudo, revelou-se mais complexo, por envolver utilização de publicações relativamente recentes e, protegidas, como de praxe, por legislação específica sobre direitos autorais. Para recorrer a esse material, na extensão em que se tornava necessário, teríamos de solicitar autorização formal de autores e editores estrangeiros e, em alguns casos, nacionais. Isto até poderá ser feito oportunamente, ensejando a eventual publicação de um segundo volume para este livro, mas, no momento, não seria viável. E de se observar, ainda mais, que o material de apoio utilizado na primeira parte do livro é de dificílimo acesso, como ficou dito, por figurar em obras raras, há muito esgotadas e com remotas possibilidades de relançamento. Já para os casos contemporâneos, o leitor interessado terá maior facilidade de obter os livros respectivos, ainda que esgotados, pois, de cada um deles, milhares de exemplares foram colocados em circulação, sendo, portanto, encontráveis em livrarias especializadas ou em bibliotecas públicas ou particulares. Eis por que resolvemos preparar este capítulo, destinado a orientar o leitor que porventura deseje prosseguir sua busca. Limitamo-nos aqui a uma resenha de cada caso e as indicações bibliográficas correspondentes. 1. Eve. Dos casos contemporâneos, o mais difundido internacionalmente é este, que ficou conhecido como das 3 faces de Eva, não apenas pelo interesse criado em torno dos livros e artigos publicados, como também, e, principalmente, pelo sucesso do filme que o produziu, com a atriz Joan Howard no papel título. 3 livros se ocuparam do caso Eve. A. The Three Faces of Eve, de Corbett H. Pen e Hervey M. Cleckley, os médicos que cuidaram da paciente. A edição originária da McGraw-Hill Books, de Nova York, não dispõe de data. A tradução brasileira de Frederico Branco foi publicada pela Ibrasa, São Paulo, em 1958, como As Três Faces de Eva. A edição inglesa da Siqueira Warburg, de Londres, sob o mesmo título do original americano, é de 1957. Os autores adotaram, no diagnóstico e tratamento do caso, o modelo clínico vigente, segundo o qual a mente de Eve se cindira em 2 personalidades que disputavam hegemonia: Eve, boazinha, tímida, caseira, sem grandes vaidades, e Eve Black, turbulenta,
exibicionista, vaidosa e aventureira. Jane, a terceira, teria sido a resultante da fusão das duas anteriores. O livro não é um documento estritamente tecnoprofissional, ou seja, um papel científico, sendo orientado para o público em geral. B. The Final Face of Eve, de Eveline Lancaster e James Poling. Não disponho de dados sobre a edição original americana. A tradução brasileira foi publicada pela Ibrasa, São Paulo, sob o título A Face Final de Eva. Eveline Lancaster é pseudônimo escolhido pela Sra. Justine Costineu Sizemore, a verdadeira Eve, ou seja, a pessoa que os psiquiatras apresentaram com esse codinome. James Poling é escritor profissional. A intenção dos autores era de recontar a história do ponto de vista da paciente, mas tiveram dificuldades em negociar o assunto com os médicos. Para eles, Eve estava curada e não estaria sujeita a novas cisões da personalidade. O relato somente poderia ser publicado depois de revisto por eles. Como seria de se esperar, o livro foi um fracasso de crítica e de público. O máximo que os autores conseguiram com ele foi introduzir uma quarta Eve, que seria a resultante da fusão das três anteriores, e que seria, como diz o título, a face final, ou seja, a Eve definitiva. Não foi. C. I'm Eve, Eu Sou Eve, de Justine Costineu Sizemore e Elaine Petilo, edição Doubleday, Nova York, 1977. Este é, finalmente, o livro que Justine tentara, sem êxito, escrever anteriormente, sob o pseudônimo de Eveline Lancaster, de parceria com o escritor James Poling. A coautora, desta vez, é sua prima, doutora Elaine Petilo, prima dupla, aliás, dado que as mães de ambas eram irmãs e os pais eram irmãos, caso típico de primas irmãs de verdade. Liberada dos compromissos com os médicos, as duas contaram, afinal, toda a história das Eves, que não eram 3 nem 4, mas 22, pelo menos. Sem que o livro dos médicos perca de todo o interesse para o leitor. I'm Eve, É essencial a uma correta avaliação do caso. 2. Sibyl. O livro a estudar sobre este caso intitula-se Sibyl, de autora de Flora Rheta Geber e foi publicado, em 1973, pela Henry Regnery, de Chicago. 3. É um trabalho primoroso, sob todos os aspectos, ou seja, como pesquisa, como metodologia expositiva e como documento literário. A autora é professora universitária de língua inglesa, teve acesso a todo o arquivo, fichário, anotações, receituário e gravações da doutora Cornelia Belbour, a médica que cuidou do caso, durante 11 anos, em 2.354 sessões clínicas. Além de amiga pessoal da doutora, a senhora Geber é também amiga de Sibyl, a paciente. Em verdade, as três criaram, entre si, sólidos laços de amizade e confiança. A doutora Wilbur, uma psiquiatra de prestígio e competência, ainda mais se projetou com o sucesso obtido com esse caso. Embora fiel ao modelo clínico vigente, ela introduziu algumas novidades terapêuticas, como a de tratar cada uma das chamadas personalidades secundárias com a técnica psicanalítica tradicional. Sibyl mostrou-se, no decorrer do tratamento, como personalidade nuclear de outras 15, que poderiam emergir, inesperadamente, a qualquer momento. Eram 14 entidades femininas e 2 masculinas. A 17ª seria a nova Sibyl, teoricamente um amálgama das outras Loi que ficaria sendo a personalidade final. A doutora desenvolveu excelente relacionamento com todas as personalidades, o que, certamente, contribuiu decisivamente para o êxito de sua difícil tarefa. Uma das criativas novidades introduzidas pela doutora, na terapia, foi a de tentar um pacto de convivência pacífica entre os componentes do agitado condomínio. Assim, embora ela dê o caso por encerrado com um amálgama ou fusão, o que, em realidade, parece ter acontecido,
Foi uma pacificação geral, na qual se percebe que algumas entidades abandonaram a família, como diz o Dr. Morton Prince, ao passo que outras, mesmo depois de Sibyl ter sido curada, ainda marcavam eventual presença no seu psiquismo. Esse condomínio, como também se verifica em outros, tinha um síndico, aliás, uma síndica, que demonstrava claramente ter controle da situação e da turbulenta comunidade que orbitava em torno de Sibyl. Identificou-se como Victoria Antoinette Chaleal, aceitava o apelido de Vicky e se mostrava segura, sofisticada e culta. Dizia-se francesa de origem e que deixara a família, pelo menos por algum tempo, a fim de cuidar do caso Sibyl. Sempre deixou entendido, nos seus diálogos com a psiquiatra, que sabia mais do que estava disposta a revelar. Em seu estado, digamos, normal, sem a interferência ostensiva das demais condôminas, Sibyl revelou o elevado que considerável talento como pintora. Ao contrário de Justine Sizemore, que teve uma infância de relativa pobreza e também sofreu com os conflitos psíquicos, mas em família ajustada, Sibyl viveu um pesadelo só, desde a primeira infância, até a adolescência e juventude, enquanto esteve sob controle de a tia Dorset, a mãe. A tia foi um caso extremo de desequilíbrio mental e emocional. Submeteu a filha a sofrimentos espantosos, torturas, castigos, crueldades e práticas inconcebíveis, que a deixaram mutilada para o resto da vida, nos órgãos sexuais. A leitura do livro nos deixa a impressão de que a tia também teria sido vitimada pela síndrome da personalidade múltipla. 3. Oxford. O relato consta do livro intitulado The Five of Me, escrito pelo próprio paciente Henry Oxford, de parceria com T. Wars, escritor profissional. O caso esteve aos cuidados do Dr. Ralph B. Ellison, que também orientou sua terapia, basicamente de acordo com o modelo clínico consensual, diagnosticando a disfunção do seu cliente como cisão mental em ambiente patológico histérico, aliás, e a grande histéria, como queria o Dr. Charcot. Dentro desse modelo, contudo, demonstrou criatividade para introduzir inteligentes inovações, como a de trabalhar, como a doutora Wilbur, no sentido de conseguir uma política de convivência pacífica entre as diversas personalidades secundárias, sem abandonar a teoria de que estava, em verdade, obtendo uma fusão das diversas frações mentais. O importante é que Oxford reemergiu, após 40 anos de um exílio nos porões de seu próprio inconsciente. Aos 3 anos de idade, ele tivera uma espécie de desmaio, do qual só voltaria aos 43. Nesse ínterim, seu corpo foi controlado, rotativamente, por outras 4 entidades, além de uma quinta, apenas entrevista e pouco mencionada. A tese predominante é a de que a pessoa com predisposição a SPM vai criando, por cisões da mente, personalidades secundárias para enfrentar situações estressantes ou tendências ocultas, como a homossexualidade, por exemplo, bem como emoções normalmente recalcadas por excesso de contenção. Também aqui encontramos uma personalidade líder, empio, que sempre assume quando a situação começa a escapar ou poderá escapar ao controle. O caso oferece, ainda, uma personalidade talentosa, um tanto desligada da realidade e dotada de faculdades extrasensoriais, bem como outra turbulenta, carregada de ódio, violenta, irresponsável, cujo único propósito parece ser o de criar dificuldades de toda sorte para Dana, uma das personalidades dominantes. Como Sibyl, Henry Oxford teve infância atormentada por um pai sádico, violento, imprevisível, cujo modelo para filho seria o de um machão insensível e agressivo. Esse caso foi levado ao tribunal porque Johnny, a personalidade turbulenta, envolveu-se em situações de desrespeito às leis e às autoridades policiais. 4. Milligan. O relato consta do livro The Minds of Billy Milligan, de autoria de Daniel Keyes,
sendo a copyright partilhada com o paciente, William S. Milligan, como se lê nos créditos. E também um livro competente e bem escrito. Keyes é professor universitário de inglês e autor premiado por seu livro anterior, Flowers for Algernon, que serviu de argumento a um dos bons filmes de Hollywood, intitulado Charlie, com R's avessas. O caso Milligan é de extrema complexidade e riquíssimo em informações. 24 personalidades distintas são identificadas no psiquismo do jovem Billy, sendo 10 os únicos que se tornaram conhecidos dos psiquiatras, advogados, policiais e da mídia, ao tempo do julgamento, e outras 14 marcadas com o rótulo característico de indesejáveis, mantidas sob severo controle por Arthur, o síndico desse condomínio. Todas têm seu perfil psicológico, cultural e ético específico, bem como características físicas marcantes, altura, peso, cor dos olhos e dos cabelos, sexo, e até nacionalidades diferentes, tanto quanto diferentes idades. Há crianças e adultos, homens e mulheres, bandidos e talentosos artistas plásticos ou impostores, sonhadores e snobs. Também variam os níveis de inteligência e cultura. Arthur se diz cidadão britânico, fala, lê e escreve árabe e seu inglês não tem nada desse horrível sotaque americano. É culto, inteligente, sofisticado, mas recusa-se aos testes para determinação do seu QI, alegando, muito britanicamente, que isso está abaixo de sua dignidade. Pode-se, contudo, assumir que seu índice é elevado. Outra personalidade marcante nesse meio é conhecida como Rajen Vadaskovnić. Trata-se de um sujeito dotado de incomum força física, iugoslavo de origem, sua língua é o servo-croata, mas consegue fazer-se entender em inglês, ainda que atropelando gramática e pronúncia. Revela-se comunista de carteirinha, fala vagamente de lutas sangrentas com os nazistas, teria morrido na Segunda Guerra. E é de emocionante ternura com as crianças do grupo e cortês com as mulheres. E a pessoa indicada para qualquer situação de perigo, pois está sempre disposto a resolver as coisas no braço. Como é também chegado ao uso de algumas drogas e vodka, mete-se em complicações com a polícia. Não deixa, porém, de ter seus padrões éticos e zela para que tudo mais esteja em boa ordem no condomínio. Boa ordem, bem entendido, como a concebe. Segundo seu modo de ver, algumas violências e até furtos ou assaltos seriam injustificáveis e necessários, conforme as circunstâncias. Mantém-se, contudo, entre os que estão autorizados a assumir o corpo, mesmo inesperadamente, dado que Arthur demonstra contar com ele para manter a ordem interna e preservar a pequena comunidade de intromissões externas. Há personalidades artisticamente muito bem dotadas, cada uma delas produz quadros em seu próprio estilo e os vendem bem. Vários marginais integram também o grupo, embora banidos como indesejáveis, de vez em quando emergem para alguma proeza mais pesada, como assalto e sequestro com estupro. Ações criminosas dessa última categoria foram iniciadas por Rajen, que apenas desejava algum dinheiro para atender prementes necessidades, quando perdeu o controle da situação e foi substituído por Adalana, entidade feminina lésbica, que tentou o estupro, mais de uma vez e acabou sendo apanhada. Mas, em verdade, quem foi apanhado? Para a polícia e, mais tarde, para juízes e promotores, só havia um culpado, a pessoa física de nome William S. Milligan, Billy, reconhecido por uma das vítimas. Como já havia outros apontamentos em sua ficha policial e ele estava em liberdade condicional, Billy está até hoje, enquanto escrevemos isto, cumprindo tempo em uma penitenciária americana. Como Sibyl e Oxford, Billy Milligan também teve uma infância atípica, a mercê, segundo testemunhos colhidos pelo autor, de um padrasto que o teria submetido a torturas e práticas homossexuais. Convidado pelo escritor para se justificar, explicar-se ou desmentir as alegações, o padrasto recusou-se obstinadamente.
São esses os casos contemporâneos mais conhecidos de SPM. 8. Dissociação ou associação. Para recapitular e encaminhar conclusões que todo trabalho desta natureza deve oferecer, coloquemos novamente sob a atenção imediata o modelo clínico adotado oficialmente na abordagem ao problema da personalidade múltipla. Cabe lembrar, preliminarmente, que o termo indicativo da multiplicidade já representa uma das poucas, ainda que significativas, correções nele introduzidas no decorrer de mais de um século. Tomamos para esta observação o fato de que, após trabalhar intermitentemente com o caso ferida durante 29 anos, o Dr. Asan publicou, em 1887, seu estudo, ao qual intitulou Hypnoïe accent aigusme, double conscience et altération de la personnalité. Marcando, desde o título da obra, sua postura de que se tratava de um caso de dupla consciência. Como estamos lembrados, entendia o Dr. Asan que cada uma das personalidades secundárias operava um hemisfério cerebral. Não podia, portanto, haver mais do que duas e, assim, as demais foram ignoradas. Sua posição não difere substancialmente da adotada no caso EV, apoiado no esquema básico de que as duas EVs primitivas fundiram-se numa terceira. Também aqui as demais personalidades foram ignoradas, ainda que não explicitamente, em proveito da doutrina da duplicidade. O Dr. Morton Prince também decidiu, no caso Beauchamp, ignorar as demais personalidades, a fim de permanecer com a tese da personalidade dupla, que acabou revelando-se insustentável, não apenas com a família Beauchamp, mas, posteriormente, com Sibyl, 16, Oxford, 6, no mínimo, Eve, 22, e Billy Milligan, 24. Tecnicamente, com pequenas variações irrelevantes em diferentes autores, a síndrome da personalidade múltipla é considerada uma neurose histérica, reação dissociativa, do tipo personalidade múltipla, tal como se lê no prefácio que o Dr. W. Scott Geman Jr., Ph.D., escreveu, em 27 de maio de 1976, para o livro I'm Eve, de Justine Sizemore e Ellen Pitilo. Proponho repassarmos os termos que compõem a definição, numa tentativa de reavaliação de seus respectivos conteúdos. Neurose. Já disse a Lures que não me parece palavra adequada para caracterizar o fenômeno que pretende considerar. Seria, etimologicamente, uma ação dos nervos, quando, em realidade, os nervos são apenas transmissores de comandos mentais. Por outro lado, ensina Aurélio que neurose é uma perturbação mental que não compromete as funções essenciais da personalidade em que o indivíduo mantém penosa consciência de seu estado. Com todo o merecido respeito pelos responsáveis por essa conceituação, ainda prefiro ficar com o Dr. Thomas Szasz, para o qual esses problemas não são mentais, mas emocionais. Não há, por outro lado, como considerar a SPM distúrbio que não compromete as funções essenciais da personalidade, ou aquele sobre o qual a pessoa afetada mantém penosa consciência do seu estado. Há convincente evidência de que são comuns às personalidades, nucleares ou secundárias, que não têm plena ou nenhuma consciência de sua própria condição. Se, em vez de Aurélio, recorrermos ao dicionário Funk-Ognaus, vemos a coisas sobre ultrangulação, caracterizando-se neurose como desordem das funções psíquicas ou mentais sem lisão dos nervos e menos severa do que a psicose. Com o que ficamos sabendo que se trata de distúrbio mais brando do que a psicose. Isso nos leva a especular sobre como se conceitua a psicose, tida como desordem mental de caráter severo, frequentemente envolvendo desorganização total da personalidade, acompanhada ou não de doença orgânica. Depois de casos de SPM em que observamos evidente desorganização da personalidade, a ponto de não poder a pessoa afetada conduzir normalmente sua vida de relação, fica difícil entendê-la apenas como neurose. Esse aspecto, contudo,
deve ficar com os entendidos. Pela minha ótica pessoal, a SPM não seria psicose nem neurose, mas faculdade mediúnica em exercício descontrolado. Essa visão informa que a pessoa afetada dispõe de faculdades que a predispõem ao acoplamento temporário de entidades espirituais situadas na dimensão espaço-tempo que vai de uma existência que terminou, à seguinte, que ainda não foi iniciada. Sei que isso envolve a aceitação da realidade espiritual como um todo. É verdade. Essa realidade, que tanto temos mencionado nesse estudo, é um conjunto coerente e orgânico, de impraticável desmembramento. A aceitação de um dos seus componentes básicos, implica, necessariamente, a admissão do todo. Se há entidades espirituais invisíveis em condições de acoplarem-se ao psiquismo das pessoas dotadas de faculdades mediúnicas, como se evidencia na SPM, então, é que o ser humano sobrevive à morte corporal, e, da nova dimensão na qual passa a viver, tem acesso ao psiquismo dos que continuam vivos, mesmo porque vivos continuam todos. Mas ainda que isso, além de sobreviver à morte corporal e continuar funcionando inteligentemente na dimensão póstuma, o ser humano está sujeito a uma sequência de vidas, em sucessivos corpos físicos, tanto quanto em diferentes contextos históricos, geográficos, étnicos e familiares. Essa sequência demonstra, na sua dinâmica, um processo evolutivo, o que significa admitir-se irrecusável mecanismo de responsabilidade pessoal de cada um pelos seus erros e acertos, nos confrontos com aspectos éticos da vida. Manifesto meu total respeito pelo direito que tem o leitor de achar que estamos falando de espiritismo, de ocultismo ou magia, de parapsicologia ou fantasia. Reitero meu respeito, seja qual for sua posição filosófica perante esses aspectos, mas é preciso ressaltar que não estou propondo uma colocação ocultista, nem sugerindo implicações religiosas, embora eu as veja como um dos componentes da realidade espiritual. A pergunta que se põe aqui não é a de que se a gente crê nisso ou não, se isso faz parte desta ou daquela filosofia, e sim se isso é verdadeiro. Se é, constitui patrimônio comum a todos nós e não propriedade privada deste ou daquele pensador, ou místico, desta ou daquela corrente de ideias. Não se trata de problema de crença ou fé, e sim de convicção, tal como perante qualquer outro aspecto da realidade em que vivemos. Mas temos de ir em frente, porque a definição proposta qualifica a neurose como histérica. Histeria, e outra palavra inadequada ao fim proposto, em vista do seu impreciso, quase desconhecido, conteúdo semântico, como procuramos demonstrar no início deste trabalho. Etimologicamente comprometida com distúrbios orgânicos ou, no máximo, psicossomáticos, em mulheres, isero igual útero, a histeria tem seu campo conceptual esticado além de suas possibilidades, para abranger distúrbios que também ocorrem em homens. Além do mais, como já discutimos, o que é, precisamente, histeria, se não existe na literatura especializada uma conceituação incontroversa sobre o que realmente seja isso. Somente porque produz a chamada reação dissociativa. Em que outros casos se poderia recorrer ao termo para caracterizar fenômenos tidos como histéricos. E por falar em dissociação, vejamos isso, a seguir. Dissociação, dissociar-se, e mais uma vez recorremos ao prestimoso e competente Aurélio, é dissolver, o que estava associado, desagregar, desunir. Encontramos no Webster a conotação psicológica do substantivo, dissociation, com a seguinte conceituação: separação de uma ideia ou desejo, da corrente principal da consciência, tornando-a co-consciente, e mais, no sentido número 2, cisão da personalidade em partes desunidas. Estou certo de que não se pode decidir aspectos tão relevantes e complexos da psicologia, ou de qualquer outro assunto desse porte, com a mera consulta a dicionários, que, por mais explícitos e competentes,
precisam manter-se dentro de severos limites de espaço físico, na folha impressa. Podemos, no entanto, observar que o conceito da cisão da personalidade acha-se de tal maneira cristalizado e aceito que alcançou o status de dicionarização. E certo que o dicionarista não autoriza, e nem poderia fazê-lo, o entendimento de que a parte cindida da personalidade adquire autonomia e identidade própria, limita-se a mencionar que da cisão resultam partes algo desconectadas umas das outras. Vimos, alhures, neste trabalho, que Freud admitiu tal cisão, não propriamente de personalidades, mas de ideias em circulação na mente e que tais ideias desgarradas possam constituir núcleos que, por sua vez, e eventualmente, consigam adquirir considerável força própria, usualmente perturbadora. Não encontramos nos escritos do eminente mestre vienense, contudo, o ensinamento de que tais cisões pudessem gerar ou criar as chamadas personalidades secundárias, com vida própria e, ao que se sabe hoje, até com diferentes traçados de níveis de que, batimentos cardíacos, fenômenos psicossomáticos, alergias, reações a determinadas drogas, talentos ou ausência deles, conhecimento de línguas estranhas, histórias pregressas diferentes, memória específica e outros tantos componentes de um nítido perfil pessoal, individualizado e intransferível. Sem desejar armar paradoxos, o que se pode dizer do fenômeno da chamada dissociação, no contexto da SPM, é que ocorre precisamente o contrário, ou seja, novas personalidades, ou melhor, entidades, ocorrem para acoplar-se à personalidade nuclear, aglutinando-se a ela por associação e não partindo dela por dissociação. Qualquer um dos casos documenta com relativa clareza esse aspecto, mas nenhum deles tão bem quanto o de Belli e Milligan, no contexto do qual se reúne, por associações sucessivas, amplo grupo de entidades com os mais diversos perfis psicológicos, culturais e biográficos. Vemos, nesse cenário, o sofisticado e brilhante Arthur, estrutural e dinamicamente britânico, capitalista convicto, líder pela força da inteligência e do carisma pessoal. No extremo oposto, o não menos inteligente Rajem, iugoslavo, comunista irredutível, cuja língua é o servo-croata. Dotado de extraordinária força física, não hesita em recorrer à violência se, no seu entender, a situação assim o exigir. Difícil convencer alguém de que essas entidades, de perfis psicológicos tão bem marcados, tenham emergido da personalidade nuclear de Belli e Milligan com conhecimentos de que ele não dispõe e com uma história pregressa que não está nos seus antecedentes. Mas é aceitável admitir-se que sejam entidades preexistentes, autônomas, que se juntaram ao condomínio por motivações várias que nunca são investigadas adequadamente. O mecanismo dessas associações poderá começar a abrir seu entendimento e a eventual decifração a partir do momento em que os profissionais da saúde mental admitirem, nem que seja como simples hipótese de trabalho, que as chamadas personalidades secundárias, obstinadamente consideradas até aqui, como fragmentos da personalidade nuclear, sejam acatadas como gente mesmo, como, aliás, elas próprias insistem em identificar-se. Não é recomendável nem necessário que se parta desses depoimentos como coisa sentada e definida, mas que se conceda a cada uma delas oportunidade para demonstrar o que são. Que falem de suas histórias pregressas, das razões do envolvimento com a personalidade nuclear e que digam dos seus propósitos, no condomínio e fora dele, tanto quanto de seus planos, se é que os tem. Pelo que podemos perceber, de um ou outro episódio ou comentário isolado, de uma outra inferência ou velada referência, algumas das entidades sabem mais do que revelam. Observamos, a propósito, o extremo cuidado de toda a comunidade que compõe o condomínio Milligan de preservar o sistema, cobrindo com um manto juramentado de segredo entre os diversos componentes, e que Davi, na sua infantilidade, acabou revelando,
num momento de pressão psicológica que não soube ou não pode suportar. Esse clima de segredo, mistério e cumplicidade envolve usualmente os demais casos de SPM. E que todos ali estão disputando a posse de um só corpo, através do qual possam exercer algumas funções e privilégios da vida que, como entidades desprovidas temporariamente de corpos físicos, não têm como praticar. Mencionam todos a sensação de plenitude e liberdade quando conseguem apossar-se do corpo, seja para pintar um quadro, tomar umas boas doses de vodka ou ingerir alguma droga, como Ragen, ou ir a Londres, tanto quanto estudar medicina, química ou física, como Arthur. No relacionamento sexual com Marlene, são as características físicas da personalidade civil Billy Milligan que atraem a jovem. É Tommy que se entende com ela, ainda que sujeitos, os diálogos, as interferências e bruscas alterações, mas é, finalmente, a Dallana que assume no momento do ato sexual. Toda essa atividade constitui complexo mecanismo de movimentação, tomadas e retomadas do corpo físico, segundo os interesses em jogo no momento, mas não apenas isso, porque também depende da capacidade desta ou daquela entidade de assumir no momento em que deseja fazê-lo escapar quando não mais deseja enfrentar a situação criada, geralmente desagradável ou penosa. Para que haja um mínimo de complicação e interferência exógena, o clima entre os diversos componentes da família tem de ser discreto, se não secreto, reservado, vigilante, empenhados todos em não revelar mais do que o estritamente necessário e inevitável. Há, por outro lado, entidades que pouco sabem do que se passa, tanto no condomínio propriamente dito, como consigo próprias. Ignoram porque estão ali, de onde vêm e que perspectivas têm diante de si mesmas. Podem até chegar ao extremo de não ter consciência mais precisa de suas próprias identidades. Há as que se aproximam, ficam por algum tempo e se retiram, como no caso Eve. Há as que se manifestam ocasionalmente, em passante, verdadeiros drop-ins da experiência mediúnica, e se vão. Como também, as que ficam por algum tempo e desaparecem, retirando-se do contexto, como lei, no condomínio Milligan. Em conversa com Arthur, Ragen não se mostra seguro de que não haja dessas interferências exógenas de gente que nem sequer faz parte da família, nisso incluídos os indesejáveis. Ou seja, pode haver mais de 23 ou 24 pessoas, revezando-se o spot, do qual eles não conseguem manter controle absoluto. O importante é lembrar que toda essa gente é gente mesmo, motivo pelo qual ressentem-se com o tratamento faz de contista que lhe é usualmente dado, como se fosse gente, mas com a transparente postura de que assim não são considerados efetivamente. Seriam meros fragmentos personalizados de fobias, temores, fraquezas e impulsos. Há, portanto, uma verdadeira família ou condomínio em plena atividade a orbitar em torno da personalidade nuclear do hospedeiro. Essa comunidade, porém, não se forma por dissociação, mas, precisamente ao contrário, por associação de entidades autônomas. Enquanto não se convencer a estratégia terapêutica dessa realidade, por mais estapafúrdia e rejeitável que pareça, não há como abandonar o obstrutivo conceito da fusão e reintegração das chamadas personalidades secundárias. Fusão essa palavra oferece espaço suficiente para abrigar amplo conteúdo semântico. Não apenas no sentido meramente físico, quando caracteriza a operação de mero derretimento, tanto quanto união, ou reunião, de dois ou mais componentes básicos, mas também em sentido figurado, como fusão de vontades, de ideias, de propósitos etc. É inaceitável, porém, o conceito de uma fusão de entes, ou seja, de várias pessoas numa só. Nem mesmo as memórias das diversas entidades têm sido possível fundir-se, como vimos. O certo é que a proposta de que os seres alternantes sejam gente de verdade, pessoas humanas mesmo, apresenta alto poder subversivo,
no sentido de que implode todo um cristalizado modelo de abordagem ao problema. Temos assistido, desde o Dr. Asan, e mais, o Dr. Morton Prince, a doutora Cornelia Wilbur, e outros, a tentativa de alcançar a tão sonhada alquimia psíquica da fusão por meio da coletivização ou comunização das lembranças, ou seja, pela fusão das memórias. A substituição do conceito de dissociação pelo de associação na gênese da SPM, sugere reversão radical na estratégia terapêutica, que passa a trabalhar não com a meta da fusão das diversas personalidades, mas com o objetivo oposto de dissociá-las. Consiste isso em conseguir que as chamadas personalidades secundárias abandonem o condomínio. Só assim ficaria desobstruído o assediado psiquismo da personalidade nuclear, livre, afinal, para gerir a sua vida como lhe aprouver, sem os sobressaltos e conflitos suscitados pelas constantes trocas no comando psíquico. Que cada uma das entidades alternantes siga o seu destino e cuide de si, como pessoas que são, até então imantadas, voluntária ou involuntariamente, conscientes ou não, a um contexto que muitas vezes nem entendem. Há vários aspectos subsidiários a considerar neste ponto. Em primeiro lugar, o clima a ser criado é o do diálogo, do entendimento, da paciência, do esclarecimento, e da compreensão fraterna, como preconiza o Dr. Davi Cau no seu documento e como praticou o Dr. Carl Ickland, na sua tarefa pioneira entre aqueles que ele identificou como mortos. Se estou propondo um envolvimento emocional com o paciente, estou. Pela simples razão de que o trato dos problemas emocionais pressupõe o toque humano de entendimento e afetividade que ultrapassa os rígidos limites de uma relação estritamente profissional, como percebeu o Dr. Freud. Em qualquer situação de descontrole emocional e especialmente, na síndrome da personalidade múltipla, o paciente não é apenas uma ficha clínica ou um conjunto de dados na memória de um microcomputador, mas uma pessoa humana, tanto quanto são pessoas humanas, as demais entidades que por ali se encontram. Essa postura caracteriza o trabalho do terapeuta como de doutrinação e aconselhamento, que consiste, basicamente, em convencer ou persuadir as diversas personalidades invasoras a abandonarem seus propósitos no condomínio, sejam eles quais forem. Ou, no mínimo, conviverem pacificamente, enquanto não seguir cada uma seu destino. Para que essa tarefa tenha condições de êxito, é preciso desenvolver o trabalho preliminar de colher grande volume de informação, buscando apurar corretamente as razões que trazem as diversas entidades a esse tipo específico de parasitismo psíquico. Isso, por sua vez, passa necessariamente por uma autoconscientização desses indivíduos, dado que muitos deles nem sabem quem são, de onde vêm, o que lhes aconteceu e por que e como se encontram ali e fazendo o quê. Alguns deles, ou delas, serão extraviados da dimensão póstuma, atraídos pelo psiquismo do hospedeiro, personalidade nuclear. Não trazem registro consciente do que se passa consigo mesmos, ou à sua volta. É o que apurou o Dr. Carl Ickland, como vimos, ao detectar, acoplados ao psiquismo de pessoas que o procuravam, seres invisíveis em diferentes níveis de alienação ou em estado de consciência crepuscular. Não é muito difícil convencê-los a abandonarem a posição, depois de devidamente esclarecidos. Alguns nem sabiam que estavam causando distúrbios mentais e psicossomáticos nas suas vítimas e concordam prontamente em afastar-se. O trabalho mais recente da Dra. Edith Fiore confirma os achados do Dr. Ickland. Há a considerar, no entanto, a forte possibilidade de persistir um núcleo mais difícil de entidades que ali estejam por alguma razão de extrema relevância para elas, como em casos de declarada hostilidade, como de Johnny em relação a Dan Oxworth, empenhada em agudo processo de vingança que não ficou esclarecido, mas que envolvia outras entidades não manifestadas. Ou, em nível menos agressivo, a hostilidade de Eve Black em relação a Evewit.
Nesse núcleo residual de entidades mais aferradas à personalidade do hospedeiro, poderão ser detectados sérios problemas de relacionamento interpessoal com raízes profundas e antigas, mergulhadas em passado mais ou menos remoto e que, usualmente, transbordam de uma existência para outra, depois de persistirem no intervalo entre uma e outra. Dificilmente se chegará às motivações de tais conflitos sem meticulosa busca no passado das diversas entidades. É necessário, de início, separar as que têm alguma motivação pessoal para estar ali, das que estão se aproveitando da oportunidade de entrar apenas porque encontram aberta a porta da mediunidade desguarnecida, porque ignorada. A busca das razões profundas de tais conflitos poderá exigir regressões de memória em cada uma das entidades em tratamento, mesmo porque não há como isolar uma delas, como a do hospedeiro, e cuidar apenas dessa. É preciso descobrir as tramas que as mantêm presas umas às outras, deslindar processos de vingança, debater exaustivamente os problemas pessoais e coletivos, visando a um consenso. O objetivo aqui é o de conciliar, ou reconciliar, as diversas pessoas para que vivam em harmonia, ou, melhor ainda, persuadi-las a deixarem a comunidade e cuidarem de suas próprias vidas no plano em que se encontram. A tarefa não é fácil, mas, certamente, é possível. Encaixa-se, neste ponto, a notável observação do Dr. Davi Kaur, no sentido de que não deve assumir a responsabilidade do tratamento de um caso de SPM o terapeuta que não acreditar nela, ou seja, que não esteja convicto da sua existência. De minha parte, penso que há mais coisas em que acreditar para ampliar a capacidade de abordagem ao problema da SPM. Anésia, convém, a seguir, discutir o problema da anésia. O observador situado do lado de fora, sem apoio na realidade espiritual que constitui a essência da SPM, fica com a impressão de que a anésia é causadora ou disparadora do fenômeno da alteração de personalidade. De fato, a impressão tem até sua razão de ser, dado que as substituições de uma personalidade por outra, ocorrem em seguida a uma espécie de desmaio ou fuga, ao passo que, ao retornar ao corpo, após novo desmaio, a personalidade que se retirou não se lembra de nada do que se tenha passado nesse intervalo. Mas não é porque a pessoa esqueceu, ou seja, porque teve uma crise de amnésia que ela retome o corpo sem saber o que se passou, é porque, nesse ínterim, funcionou ali, no seu corpo, outra entidade, com a sua própria memória e que, terminado o período em que permaneceu acoplada ao corpo físico, leva consigo suas lembranças e, logicamente, seu psiquismo. Em outras palavras, cada entidade tem sua instrumentação mnemônica, vem com ela para o corpo emprestado e a leva consigo, quando se retira dele. Para reconstituir a história de tudo quanto se passa, seria preciso fazer meticulosa colagem das memórias que, por meio de diversas mentes autônomas, atuaram ali intermitentemente. Em suma, não é a amnésia ou esquecimento que provoca a substituição da personalidade, é a substituição da personalidade por outra que suscita a aparente amnésia naquela que ali se encontrava. ISHA, usualmente, uma entidade que controla, dos bastidores, todo esse entra e sai e parece documentar o que se passa. No caso Síbio, essa entidade parece ser Vikisha Leal que o declara a doutora Wilbur saber de tudo e de todos. No caso Milligan, assume esse papel a entidade que se identifica como professor, a única que dispõe de todas as informações para que Daniel Case possa escrever sua narrativa. Ou ele teria de perquirir, uma por uma, as entidades para saber o que cada uma fez e disse em cada período em que esteve na posse do corpo físico. Tarefa impraticável, se não impossível, ainda que conseguindo obter de todos a concordância para depor. No caso Oxford, encontramos a figura de Henrique, recolhido, voluntária ou compulsoriamente, hipnose. Aos porões de seu próprio psiquismo, permanece em estado de torpor durante 40 anos.
Só ao despertar, de volta à posse do corpo, começa, lenta e penosamente, a recuperar lembranças, catando-as pelos cantos do psiquismo como numa casa velha, onde encontra pedaços de papel, livros, correspondência, além de ecos e emoções que ainda ressoam pelos aposentos penumbrosos. Contudo, é Pio que parece ter o controle da situação, sendo Henri apenas aquele que herda o acervo mnemônico de que necessita para gerir a sua vida, dali para a frente. O fenômeno apresenta complexidades, mas não parece indecifrável. A memória parece ter suas terminais em dispositivos orgânicos, situados basicamente no cérebro físico. Mesmo que cada entidade que haja ocupado o corpo físico leve consigo suas lembranças, ao desocupá-lo, cabe a pergunta se fica ali, uma espécie de gravação recuperável, num disquete de backup. Aliás, o psiquismo do hospedeiro, ainda que submetido à hipnose, e em estado de torpor, continua conectado de alguma forma, ao sistema e, portanto, também partilha das coisas que ali se passaram. O mesmo tipo de exílio que Henri Oxenworth sofre no seu próprio corpo, Billy Milligan experimenta no seu. Coisa semelhante suspeita se haja acontecido com Justine Sizemore, que somente se sente participante dos eventos produzidos pelo seu corpo físico possuído por outras entidades, quando ela própria deixa a condição de mera espectadora e se vê como atriz da cena. Isso explicaria, aliás, o fato de que ela sempre parece saber qual a entidade que fez isso ou aquilo com o seu corpo. Há, pois, equívoco em pensar que essas entidades são os ditos ISH, ou higher selves, e representem, em última análise, o próprio hospedeiro fundido e reintegrado. As entidades consideradas como higher selves, ou ISH, podem ser simplesmente uma das componentes do condomínio, que prefira manter-se à margem dos acontecimentos, como observadoras, ou, então seriam a própria individualidade do hospedeiro que permanece compulsoriamente marginalizada, mas cuja participação pelo menos como espectador não pode ser totalmente excluída. É que tudo o que se passa ali transita obrigatoriamente, pelos seus circuitos psíquicos, ou melhor, pelo sistema de apoio a esses circuitos localizados no corpo físico comum. O que parece de todo impraticável é fundir as diversas memórias numa só, como se vem tentando com insistência, no esforço, louvável, obviamente, de, através das memórias, fundir também as pessoas. Na verdade, não é só a lembrança que está em jogo aqui, mas a vivência de cada uma das entidades que funcionaram rotativamente naquele corpo físico. Pode-se contar a história de uma para as outras e, de alguma forma, torná-la comum, no sentido de que todos fiquem sabendo um pouco de tudo, como se verifica no caso Milligan. Enquanto o professor conta, sequencialmente, a história de cada um, todos ouvem atentamente e informam-se acerca dos episódios aos quais não têm acesso porque se acham documentados na memória de outros componentes do grupo. Isso não quer dizer, portanto, que a memória esteja unificada, apenas se tornou conhecida dos demais, dado que cada um ouviu onde, quando e como sua história pessoal encadeia-se com a de cada uma das demais entidades que disputam o corpo. Uma objeção poder-se-ia levantar a esta altura. Como é que as diversas personalidades podem retirar-se com as suas próprias memórias, se deixam para trás o cérebro físico que, supostamente, é o depositário delas? A pergunta estaria montada em cima de um modelo materialista, segundo o qual só é possível pensar com o cérebro físico, quando, em realidade, este é apenas o instrumento de que se serve a entidade enquanto acoplada a um corpo material, ainda que ocasionalmente. Não é o cérebro físico que produz o pensamento, nem é nele que se documenta a memória, o pensamento apenas circula por ele, a fim de que ele possa servir de intermediário entre a vontade e a ação. Isso quer dizer que, acoplado ou não a um corpo físico, a entidade dispõe de instrumentação própria,
numa espécie de duplicata energética do corpo físico, a que se vem chamando de corpo espiritual, perispírito, psicossoma, corpo energético, bioplasmático, ou modelo organizador biológico. Mas com isso, objetará o leitor discordante, você quer trazer para o âmbito da SPM e demais funções e disfunções mentais toda a estrutura do chamado ocultismo. Quero, sim. Não do ocultismo, propriamente dito, mas daquilo a que vimos chamando insistentemente de realidade espiritual, como também temos visto reiteradamente. Essa realidade não se transfere nem é utilizada aos pedaços, fragmentariamente. Ela constitui um todo orgânico e operativo de aspectos que precisam ser examinados, avaliados e aceitos, ou rejeitados, em conjunto. Ela não se desmembra, não se dissocia, não se desintegra, é um só bloco. Basta, por exemplo, admitir-se o princípio das vidas sucessivas para que todo o restante tenha de ser também levado em conta, como sobrevivência do ser à morte corporal, preexistência, a intermissão entre uma vida e outra na dimensão póstuma, e a comunicabilidade entre vivos e mortos, mas, acima e além de tudo, a realidade básica de que somos seres espirituais conscientes e responsáveis, acoplados ou não àquele corpo físico. Sem isso, nenhum modelo armado para entendimento do ser humano poderá produzir resultados satisfatórios. Observada através de tais parâmetros, a pessoa afetada pela síndrome da personalidade múltipla não é uma criminosa a ser despachada para um depósito de presos, nem uma neurótica ou psicótica de impossível convivência social, mas uma sensitiva desajustada, assediada, invadida por personalidades igualmente desarmonizadas, e que ignora como canalizar suas faculdades para utilização controlada, positiva e criativa. Em poucas palavras, os múltiplos são médiums despreparados para administrar adequadamente as faculdades de que são dotadas. Fim.